Seja bem-vindo ao Impacto Paulista, hoje com um episódio especial, trazendo aqui a doutora Isabela Coelho, delegada aqui, representante da mulher, né? Que precisa aí ter um amparo muito diferenciado. Então, hoje a gente vai ter uma conversa super descontraída com a doutora Isabela. Muito obrigada, doutora Isabela. Opa, eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui. É a minha primeira vez em um podcast. Eu sou viciada em podcasts, então eu nunca imaginei que eu iria participar de um. Poxa, muito obrigada pela sua Maratona presença. podcasts. E estamos com o Denis também aqui presente com a gente, claro. como sempre. Hoje, infelizmente, o Thiago não pôde estar presente, mas a gente vai dar continuidade aqui com os nossos trabalhos. Então, bora, quer começar com a primeira pergunta? Eu esqueci o que ia perguntar. Não, eu tô brincando. Então você é delegada da Delegacia da Mulher. Você defende as mulheres. Sim, eu sou titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Mongaguá. Gosto de falar que eu estou titular, que eu acredito muito na transitoriedade das coisas, dos estados. Então a questão, o cargo de delegada é um cargo que me é emprestado. Então, nesse momento, tenho que bem utilizá-lo. Eu fiz o concurso de delegada com a intenção de trabalhar em DDM mesmo, era a minha vontade há muitos anos. Claro que se não desse certo ir diretamente para uma DDM, também assim ficaria feliz, honrada, mas fiquei muito feliz que deu certo. De eu ir para uma delegacia da mulher e justamente numa cidade litorânea. Então, só a título de explicação, as delegacias de defesa da mulher, elas têm por atribuição a proteção, a repressão de crimes envolvendo mulheres e menores de 18 anos. Em quais circunstâncias? Na hipótese de crime cometido no ambiente doméstico e familiar. Por família não se entende somente laços sanguíneos, mas laços de afeto, proximidade, indivíduos que se consideram uma família, aparentados. No âmbito doméstico, familiar e crimes sexuais. Então, por exemplo, um adolescente de 14 anos do sexo masculino que é vítima de uma importunação sexual, vai ser atribuição da Delegacia de Defesa da Mulher. Claro que essa questão em relação aos menores não é pacificada. Atualmente a gente tem um decreto estadual de 2020 que faz a regulamentação do trabalho nas DDMs. Há uma certa divergência nessa interpretação, mas essa é a que predomina. Destaque para os menores e as mulheres. Olha que Você viu que eu tenho uma pinta de delegada mesmo, né? Parece que as reportagens da Globo, parece. parece, só faltava aquele negócio atrás, né? Com os quadradinhos. Eu os não vou quadros. pôr na edição, cara. Então, se precisar entrevistar ela ali na reportagem, ela vai lá na frente vai falar. desenrolar, vixe. Sim. Mas pode relaxar. Não, mas sabe que assim, durante anos, quando eu estudava para concurso, eu me imaginava fazer aquele exercício de mentalização. Eu dando uma entrevista com o bolachão, uma camisa social e aquele painel da Polícia Civil atrás de mim. Na época eu via na TV Vanguarda, que era a emissora da região que eu morava, região de Bragança Paulista, vi os delegados sendo entrevistados e me imaginava. Mas assim, muito antes de eu estudo para fazer concurso de delegada. Na época eu estudava para investigadora de polícia. Que legal. E é muito difícil para você passar? Como que é o processo? Às vezes tem outras pessoas que estão, às vezes são adolescentes que não sabem como funciona. Como que a pessoa ingressa? Tem que ter alguma faculdade? Como que é o requisito? Então, especificamente, o cargo de delegado, qual que é o requisito no Brasil inteiro? Tanto Polícia Federal quanto as polícias civis, que são as polícias estaduais. É necessário ser bacharel em Direito e, após a formação em Direito, a maioria dos estados exige tempo de atividade jurídica. Aqui no estado de São Paulo, esse tempo é de 2 anos. Tem estados que exigem 3, tem estados que não exigem tempo nenhum. Como que é esse tempo de atividade jurídica? Seja advogando, seja trabalhando em tribunais. No meu caso, eu contei esse tempo trabalhando no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde eu fui servidora. Agora, muitos colegas contaram na advocacia, contaram também em atividade de natureza policial, seja como policial militar, policial civil de outras carreiras.
tem que fazer o concurso público. Esse concurso, aqui no estado de São Paulo, ele tem uma etapa de questões objetivas, 100 questões, cada uma com 5 alternativas. Depois tem a prova discursiva. Nos últimos editais, essa prova foi aplicada no mesmo dia, no período da tarde, que vai consistir em uma redação e perguntas dissertativas sobre as disciplinas do edital, as disciplinas jurídicas. Depois tem investigação social, que aí eles vão na casa de vizinhos, antigos empregos, perguntar sobre a sua conduta. No meu caso, foram na minha vizinhança e foram no fórum da cidade que eu trabalhava. Perguntaram para mim para os meus supervisores. Deu tudo certo, graças a Deus. Você arrumava muita confusão quando você era adolescente? Quando eu trabalhava no tribunal, eu já não era adolescente. Entrei com 24 anos. Não, Mas eu digo antes, assim, você aprontava muito? Pra dar uma sim. coisa interessante, pra eles perguntarem Sim. pra vizinhança. Não é a doutora, quem é a Isabela? Quem é? A Então. Isabelinha que corria por essas ruas. Então, um fato peculiar da minha vida, eu sempre mudei muito de cidade. Pela profissão do meu pai, depois pelo trabalho da minha mãe. Então, eu acabei tendo uma vida cigana. Em Mongaguá, aqui na região da Baixada, eu cheguei em novembro do ano passado. Não conhecia Mongaguá. Então, assim, foi uma novidade. Então, nesse aspecto da vizinhança comentar sobre a Isabela criança, se a Isabela criança aprontava, eles teriam que perguntar ou em Águas da Prata, que é uma cidadezinha minúscula, perto de Poços de Caldas, divisa com São Paulo e Minas, ou então perguntar em Itaú de Minas, que é a cidade que eu nasci, É uma bem cidade longe. do sul de Minas. Eles teriam que querer investigar muito, Ou né? até mesmo dos 15 aos 17 anos, o ensino médio, eu fiz num município chamado Vargem, no estado de São Paulo, também uma cidadezinha. Essas cidades vão ter os recortes da minha infância e adolescência. Que legal, que legal. Já foi cantado por preso? Cantada? Olha, antes de ser delegada, eu fui escrevente, trabalhava em sala de audiências no Tribunal de Justiça do estado de São Paulo. E eu fiquei cerca de 4 ou 5 anos numa cidade chamada Nazaré Paulista, que era uma cidade que, embora aparentemente pacata, tinha um bom volume criminal. Acumulava Nazaré Paulista e Bom Jesus dos Perdões. E eu organizava as audiências com os réus, os acusados presos. Fazia todo aquele corre de que as audiências tem algumas que são virtuais, envio convite para as penitenciárias, CDPs, para participação online do detento, e algumas vezes eles vinham presencialmente, com escolta ao fórum. Então, nessa época, eu acho que eu era mais assediada. Até porque, tinha meus 24, 25 anos, era uma espécie de secretária do juiz, então eles me viam como a moça, a mocinha, a mocinha boazinha. Depois, como delegada, eles já ficam mais receosos. No geral, o preso de tráfico, ele na maioria das vezes vai seguir aquele perfil que é cabeça baixa, sim senhor, não senhora. O preso de violência doméstica, ele já vai ser mais afrontoso, porque na mente dele, ele não é um bandido fora da lei. Então, ele já vai ter uma postura mais de confronto. Então, na vida policial, já recebi alguns comentários, assim, tentando forçar uma proximidade. Teve um que foi até engraçado. Foi a primeira prisão em flagrante que eu fiz em Mongaguá, com a equipe também nova. O escrivão era novo, e o policial militar, se eu não estiver enganada, ele era da Operação Verão, e era também a primeira prisão dele. E esse preso, ele começou a falar que me conhecia, e falava que me conhecia, que eu sou Isabela Coelho de Itanhaém. Eu deixei, até porque eu nem conheci Itanhaém, não sou de Itanhaém. Vi que ele estava assim, blefando. Nossa senhora. Mas ele era o primeiro crime também? Que tava todo mundo primeira viagem? Tipo, você é a primeira aqui, o policial primeiro prisão, e ele também era o primeiro... Prisão era a primeira. E ele, agora, o primeiro crime que ele cometia também? Crime não. Porque tava todo mundo inaugurando, cada um na sua Sim. posição, né? Eu fiquei lembrando, ela falando assim, do cara peitando, né? Eles invadiram um rapaz, não é falando educadamente, mas um rapaz invadiu a casa do meu sogro aqui em Itanhaém. E aí, quando invadiu a casa do meu sogro, a gente foi lá pra ver.
E aí a gente bateu na porta, daí tinha as criancinhas correndo no quintal, daí uma menina grávida, 19 anos, a menina lá. Daí a gente falou pra chamar o cara, né? O cara chegou com aquela pinta de bandido e tal. E assim, eu sou muito calma. Eu sou bem calma, mas se a pessoa ela pega e fala algumas coisas que vai me deixando meio assim, aí eu começo a falar grosso, eu já tenho essa voz grossa também, né? Então as pessoas ficam meio assim. Eu lembro que eu comecei a discutir com o cara e daí ele engrossou pra mim. Eu falei assim, aí, que não sei o que. Ele falou que tinha feito quimioterapia, né? Eu falei assim, cadê o acesso aqui da quimioterapia? Você é careca, cara, você não é O quimioterapia. negócio é que assim, eu fui pra confrontar o bandido, passou 15 minutos de papo furado e ele fazendo afronta, e eu tentando salvar o bandido dela. E Falei, aí não, ele corre, ela vai te pegar, rapaz, E vai embora. aí, assim, depois quando chegou a polícia, aí qualificaram ele, viram que ele tinha várias passagens, tinha acabado de sair, né, da cadeia. Já E era. aí eu fiquei pensando, caramba, mano, e se esse cara fica com raiva, né? Eu tava lá batendo uma boca com o cara e fiquei falando, acontece esse Certamente tipo ficou. Certamente ficou com raiva. Porque assim, é bem o que você falou. Você olha de longe e você reconhece. Que nem esse tato que você tem, você reconhece até o tipo qual que é o tipo de crime que ele comete? Que ele é o traficante, é mais, né, cabeça baixa e tal. Esse aí já é afrontoso, o cara que, né, que faz um crime de violência e tal. Mas o bandido em si, você bate o olho, você conhece. Né? Vocês vão pegando, por exemplo, esse. Quando eu falei pra menina, eu falei, cadê? Que ela falou, meu marido que alugou a casa. Eu falei, cadê seu marido? Tá trabalhando. Eu falei, bom sinal. Tá trabalhando, daqui a pouco ele aparece. Ele fez a curva assim, ele veio. Do jeito que ele veio andando, lembra que eu desci do carro e falei, isso aí, ó. Ó o jeitinho dele andar. Pelo jeito dele caminhar, o jeito que ele veio conversar, eu falei, nossa. E aí teve uma hora, assim, eu confesso, eu mudei pra cá, que eu fazia. A gente fazia segurança particular. E muitas vezes a gente abordava pessoas roubando e a gente conversava. Um pouco de psicologia. Né? Psicologia moderna que a gente utilizava. E o que eu tinha horror é quando a gente abordava o cara roubando as coisas, ele fazia assim pra gente, porque ele via que não era policiamento. O que você vai fazer? Você vai me agredir? Eu falava, olha, eu nem ia. Mas já que você sugeriu, a gente desembarcava, né? Descia da moto, das viaturas, e conversava de uma maneira efetiva que ele não viesse mais. E aí esse sujeito vem vindo, invadiu a casa do meu pai, e eu falei, meu amigo, você entrou na casa do meu pai. Eu disse, não, que eu não vou só sair daqui 2 anos, e olha lá, que não sei o quê. Eu falei, não, você vai sair. Não é porque eu não vou, eu falei, você vai sair. Ele fez assim, por quê? Você vai me agredir? Nossa, parece que voltei no tempo. Eu falei, mano, eu saí de São Paulo por causa disso. Você vai me agredir? Eu falei, menino, olha que coisa que tá me dando. Aí eu liguei pro meu irmão, que é advogado, falei, Douglas, o que eu faço com esse menino? Eu piso na garganta? O que eu faço com ele? Eu espero que tenha sido há muito tempo essa história, que tenha sido na Suíça, já tenha ocorrido a prescrição. Aí o meu irmão falou, então, não faz nada não. Eu falei, Mas não precisa fazer nada, não. Meu irmão falou, só chama a polícia, qualifica ele, manda pra mim que eu tiro ele daí em 10 minutos. Aí, de fato, qualificou, meu irmão entrou em contato aqui com o pessoal, o juiz deu a liminar, mandou embora. Mas eu gostei desse lance do reconhecer, e é bem assim mesmo. Hoje você tem esse feeling, você tá andando na rua, você fala, ó. Assim, eu, particularmente, sou contra essa questão da gente ter um estereótipo de quem é o bandido, quem é o fora da lei. Até porque, assim, são tantos tipos penais que todo mundo praticamente vai ter incidência de um dos inúmeros tipos do Código Penal e das leis penais especiais. Agora, a prática do trabalho, eu vou falar, por exemplo, violência doméstica, que é o que eu trabalho mais na Polícia Civil e trabalhei no fórum. Eu via muito o perfil da vítima. Às vezes, assim, eu tô chegando na delegacia, estacionando o carro, a pessoa tá na calçada, eu já sei que essa pessoa já vai virar e entrar na delegacia. Que é o perfil, assim, mulheres, numa faixa etária 20, 30 e poucos anos, mulheres jovens, mulheres com crianças pequenas, que eu acho que é a fase que elas estão mais vulneráveis, mais expostas, com criança que cerca de 1, 2 anos.
E o agressor, muitas vezes, ele é uma pessoa, tem um emprego razoável, é um indivíduo. Você não vai julgar assim, ele tem o rosto do bandido, a feição do bandido. Agora, claro, em outros crimes, muitas vezes você vai ter um usuário de droga que se entrega também à traficância para manter o vício e comete crimes patrimoniais. E esse indivíduo, dadas as circunstâncias de drogadição, ele vai ter aquele aspecto. Muitos têm uma faixa etária próxima à minha, 29, 30 anos. Só que eles vão ter um aspecto muito envelhecido, muito magro, mal cuidado, aquele jeito já liso, assim, sabendo que é a regra do jogo, é eles fugirem e que vai ter que tem a caça e tem o caçador. E assim fica mais fácil, né, de identificar. Mas né? assim, no caso, você identifica um usuário, não necessariamente um criminoso. Apesar de que, se ele está usando, ele cometeu, é crime, ele está usando algum entorpecente eu não vou falar aqui, né? Mas é crime, né? O entendimento atual do STF, que inclusive a gente tem normativa dentro da instituição Polícia Civil do Estado de São Paulo, de como aplicar esse entendimento nos boletins de ocorrência, que atualmente, em questão ao usuário de maconha, há divergência em relação aos derivados da maconha, mas isso fica conforme, no âmbito policial, a fundamentação técnico-jurídica do delegado de polícia que presidiu a ocorrência. Mas o uso até 40 gramas não é considerado crime, ilícito penal. É ilícito, mas não na esfera penal. Então, isso, não estou falando nem da opinião da Isabela entrevistada. É uma normativa que a gente já tem a diretriz para aplicar. Entendi. E essas pessoas, então, que estão na praia, às vezes a gente já passa na hora, às vezes a gente sente o cheiro, assim, eu às vezes estou andando com meu filho, eu vou para outro ponto, tal. Isso é permitido mesmo, ou isso também... Hoje em dia já ficou tão... porque a gente vê às vezes acontecendo, sabe? Eles acham, parece que eles pensam que agora pode. E tem alguma permissão, algum nível de permissão, assim, num ambiente público, onde tem circulação de jovens e tal? A gente continua no dilema entre a diferenciação do usuário e do traficante. Usuário de cannabis, até 40 gramas. Se não houver elementos que indiquem a traficância, quais são esses elementos? Ele está num local conhecido por ser ponto de tráfico, movimentação característica de pessoas entrando e saindo do imóvel, o indivíduo às vezes parado, numa atitude suspeita, segurando uma sacolinha, né, a pochete, e empreende fuga ao ver uma viatura policial. Esses são elementos que, ainda que esse indivíduo tenha quantidade inferior a 40 gramas de cannabis, maconha, se tiver essas circunstâncias associadas, o delegado de polícia, de forma fundamentada, ele vai justificar que entende que, no caso concreto, houve traficância e vai ter a prisão em flagrante pelo tráfico, artigo 33 da Lei de Drogas. O que pode entender de modo diverso se não houver esses elementos da traficância, que aí vai ser o artigo 28 extrapenal da mesma Lei de Drogas. Ainda assim, é fato ilícito, não estou dizendo que é criminal, é fato ilícito, essa droga vai ser apreendida, vai ser comunicado o juízo, que vai aplicar advertência, só que não vai ter efeito penal. Mas ainda assim, a utilização, comércio é vedado no país, salvo as hipóteses de uso medicinal, licença. Então, ou seja, passar na praia fumando cigarrinho não pode. De maconha não pode. Esse indivíduo, se ele for abordado pela polícia, ele vai ser conduzido até uma delegacia de polícia, vai ser feito o registro da ocorrência e essa droga e eventuais petrechos de chavador, seda, vão ser recolhidos e apreendidos. E não fica... Então, assim, às vezes você não tem uma resposta dura, estatal, enérgica, como alguns setores da sociedade gostaria, mas ainda assim esse indivíduo vai ser conduzido a um circuito policial, que pode ser um bom constrangimento para iniciantes nessa empreitada. Sim.
Como? E não fica algum registro assim dele? Alguma. Por exemplo, se houver uma reincidência, existe alguma. Vai piorando a Vai situação piorando? dele, é a mesma Ou coisa. continua ainda na mesma situação? Tipo, foi pego 10 vezes como fumando um cigarrinho de maconha na Se bem praia. que depois de ver lá a polícia lá de São Paulo, né, que prendeu o cara, não sei quantas 30 vezes a policial abriu o rolo lá dentro da Rede Globo, lá que a Globo não sabia onde enfiar a cara, né? Imagina pra isso, não deve fazer Não dá nada, né? não deve dar nada, porque não sei se você viu que lá na Globo foi a policial falando assim: a gente tá fazendo o nosso trabalho. O problema é que o juiz O solta. judiciário solta, a polícia prende, o judiciário É, solta. então aí ela mostrou um rolo e falou assim: isso aqui é só de um cara que a gente já prendeu mais de 171 vezes. E aí ela não conseguia manter ele preso. Aí eu queria perguntar se você ouviu falar do caso da Juliana, como que era o nome dela? Juliana Oliveira, Assistente de palco Danilo do Danilo Gentili. Não sei se você ouviu falar do caso. Me relembra, por favor, desse caso. Esse caso você sabe melhor que eu, você conta? Ela é uma assistente de palco e ela participou de uma brincadeira com o Otávio Mesquita, que é conhecidão. Uhum. E teve lá, ele desceu de ponta cabeça, acabou pegando no corpo dela. Mas ela brincava assim com todo mundo, em 2016. Sim. E agora que ela foi mandada embora do SBT, ela acusou ele de estupro. Por conta dessa brincadeira. Mas assim, você precisaria ter visto a cena, você não viu, né? Consegue me descrever a cena? Ah, ele desceu de ponta cabeça vestido de Batman, coisa ridícula. Umas coisas bem E ele engraçadas. desceu e ele pegou, ele abraçou ela, depois ele fez o movimento, né? Sim, esse Sim. movimento meio... E ele meio que, ele parece que propositalmente, ele virou de uma maneira que ele encaixava as pernas em torno da cabeça Isso, dela. Então, Uhum. mas assim, o negócio é que ela, com outras pessoas, até com ele, em outros tempos, ela brincava. Ela pegava na bunda de fulano, ela beijou o João Kleber na boca, foi Luan Santana, ela beijou na boca, sentava no colo do cara, que não sei o quê. E até com o próprio Otávio Mesquita, ela já brincou assim antes. De repente, ele fez uma brincadeira, e essa brincadeira, em 2020, quando ela viu aquele caso do Márcio Smelling com a Calabresa, isso aí você lembra, né? Aquele vucu lá. Aí o Danilo Gentili defendeu a Calabresa, falou, ó, é assédio mesmo. E ela viu aquilo e falou, poxa, mas aconteceu isso na frente dele, no nosso palco aqui, ele não fez nada. Ele não defendeu, aí ela se sentiu abusada. Aqui tem o vídeo. Ela achou que ela sofreu um crime sexual. Sim. E ela resolveu denunciar. Mas depois de todo esse histórico, você acha que seria... Então, a primeira coisa, estupro, o artigo 213 do Código Penal, ele vai falar em violência ou grave ameaça. Ter conjunção carnal, que é penetração, pode utilizar pênis, vagina? Já utilizei, pronto. Que é penetração, pênis, vagina, ou outro ato libidinoso mediante violência, grave ameaça. Então, a questão, utilizar de uma ameaça, por exemplo, dispa-se ou eu vou matar o seu filho, já caracterizaria o estupro. Agora, por essa descrição, me parece mais importunação sexual. Olha aqui, ó. Que a importunação sexual não tem a violência ou grave ameaça. Eu deixei sem som, mas se você der play, parece que a próxima cena é a cena a qual que ela se refere. Onde ele desce de corda do teto. E ele disse que era tudo combinado, né? E o problema foi o que ele falou depois. Que ele fez assim, eu peguei no peito dela sem querer, mas ela tem os peitinhos duros. Falou isso no programa, né? Então, para capitulação de estupro, nesse caso, só se dá-se uma análise mais minuciosa do vídeo e também depoimento das testemunhas, o fato dele descer e dar uma segurada, utilizar de força, ser considerada a violência do tipo penal do estupro. Agora, acredito que vocês queiram saber, mas assim, por ter demorado anos para ela denunciar e num contexto que pode dar margem à interpretação de que era uma brincadeira entre eles, se eu acreditaria que houve crime. Essa a pergunta. Sim, na sua visão profissional,
se você acredita que essa situação ela poderia se enquadrar então como um estupro, né? Como Que ela realmente falou isso alega. aí. Ela falou que ela foi. Que é o estupro. Parece que mudou, né? Uma coisa, parece que agora o toque em si já é considerado estupro, alguma coisa assim, né? Sim. Vamos supor que é Dani, né? É, Juliana. Juliana. Que a Juliana, que esse fato tenha acontecido em Mongaguá. Uhum. E Juliana, anos depois, agora em 2025, vá até a delegacia da mulher fazer o registro da ocorrência. Qual vai ser o atendimento de Juliana? Juliana vai ser ouvida, vai ser feito o boletim de ocorrência, até porque a versão da vítima nessas espécies de crimes, isso é entendimento jurisprudencial, legal, que a gente também tem que aplicar nas nossas decisões. A versão da vítima tem especial relevo, mesmo tendo passado muito tempo. Então, vai ser feito o registro da ocorrência, Juliana vai ser ouvida a termo, vai ser reduzido a termo. De imediato, não tem como saber se o indivíduo ele realmente teve intenção de ter um proveito, satisfazer a lascívia, que aí a gente vai perquirir o dolo, a intenção dele. Como que o policial civil, o delegado, vai fazer isso? Lembrando que nesse momento a gente tem apenas o registro da ocorrência e um possível inquérito. A gente tem um presumidamente inocente, isso é constitucional. Vai ouvir outras pessoas que trabalham com eles, que vão poder contar sobre o histórico da relação deles, se verificar se outras pessoas têm queixas em relação ao comportamento dele. Nesse caso, tem vídeo. Analisar minuciosamente essa filmagem, a reação de ambos, onde que tem os toques, se tem uma eventual violência, constrição, a ponto de... Nesse caso, pela constrição, é que se passou muitos anos. Mas se ela tivesse logo de imediato ido a uma delegacia, feito o registro dessa ocorrência, possivelmente uma análise para ver se restou alguma lesão, um vergão que seja, um vermelho no braço dessa constrição para caracterizar ou não a violência. Feita essas análises, entre outras providências investigativas, a critério do delegado de polícia, isso vai ser reduzido em um relatório e esse relatório vai seguir para o Ministério Público, que aí pode ou não ter uma ação penal. Então, não é algo... Muita gente, assim, vem comentar comigo nas ruas, na delegacia, do tipo, o homem tudo... Ele fica muito vulnerável, porque se a mulher não gostar dele, ficar com raiva, ela vai na delegacia e fala que foi estuprada, fala que o homem fez isso e fez aquilo. Só que eu asseguro, desde o registro da ocorrência até uma ação penal e condenação desse indivíduo, tem um longo caminho, diversos recursos. Esse indivíduo, perante a lei, ele é presumidamente inocente. Então, não é aquela coisa de que a mulher não gostou, a mulher está querendo tirar uma vantagem, então o homem está vulnerável perante a lei, ele vai perder tudo, ele vai ser condenado. Há um longo caminho. E já aconteceu, por exemplo, de uma mulher fazer uma falsa acusação e aí o caso reverter? E aí, então, a mulher ter que responder porque descobriram que ela estava mentindo? Por exemplo, às vezes que fala... Uma vez a gente teve até um amigo, lembra? Que ele trabalhava na mesma empresa que a gente... que a mulher começou a se rasgar toda e ela mesma se arranhava, se flagelava e chamou a polícia e falou que ele tinha batido nela. Ele foi preso. Ele foi preso. É engraçado, a situação. Eu falei, engraçado. Não acredito. Mas ela tinha algum comportamento abusivo, ela com ele. Já aconteceu da polícia descobrir algum caso assim desse tipo e dar ruim assim pra mulher que mentiu? Tomou uma surra dela e foi preso, eu não acreditei. Então, o que acontece? Com a minha experiência, já aglutinando minha experiência na polícia e minha experiência trabalhando no judiciário, a gente consegue, assim, perceber quando tem informação truncada numa ocorrência. Então, geralmente, eu não deixo chegar a ponto de ter uma investigação. Onde que eu vejo que isso é mais comum? Quando tem litígio em guarda de família e alimentos. Quando
os ex-cônjuges, eles estão num conflito muito acirrado sobre questão de partilha de bens, tem conflito sobre guarda de menor, tanto as duas partes, não é só a mulher, não. Tem boletins de ocorrência feito por indivíduos assim, pais, indivíduos do sexo masculino, que fazem uma denúncia de maus tratos em relação do menor, com a intenção de reverter a guarda. Porque aí acaba sendo um atalho para uma ação na área civil ou de família, de uma ação de regularização de guarda. Que o que acontece? O indivíduo que não tem a guarda desse menor narra uma história de que a criança é maltratada, que a criança apanha, que a criança passa fome, e, na qualidade de representante, pleiteia uma medida protetiva de afastamento do outro genitor. Então, acaba sendo um atalho de uma ação de guarda. Isso eu vejo assim com uma certa frequência. Então, nessas ações, nesse âmbito de reclamação, eu sou bem cautelosa. Mas, em todo caso, o indivíduo que faz uma acusação falsa contra alguém, esse indivíduo, além de responder por eventual difamação, injúria, tem um crime mais grave, que é a denunciação caluniosa. Quando chega a movimentar a máquina estatal, seja com uma investigação, um inquérito ou um processo, em um crime que o indivíduo sabe que a pessoa é inocente, com a intenção de simplesmente prejudicar o outro. Já teve algum confronto assim, de um cara que bateu numa mulher, e aí vocês prenderam, e o cara viu assim, delegada, eu dou uma surra nela. Já teve um negócio assim, o cara querer, e você ter que pegar o brinquedo e falar, o que foi? Falar com a delegada mesmo. Teve um confronto já, coisa assim que te irritou, que você falou, olha que folgado. Teve um caso, a gente estava fazendo um registro da ocorrência, estava a moça de cerca de 20 e poucos anos, um dos filhos, que era uma menininha bem pequena também, a moça bastante abalada, chorando muito, a criança assim, bem agitada também, porque criança não é para estar numa delegacia, né? Mas aproveitando, a gente tem a parte lúdica dentro das delegacias, brinquedoteca, para não tornar o processo tão traumático. E essa moça estava lá muito abalada, porque a ocorrência de violência doméstica, o registro delas acaba sendo mais atribulado do que uma ocorrência de tráfico, por exemplo. Você precisa saber todo o contexto. Há quanto tempo essa mulher é agredida, se ela tem rede de apoio, a mulher ela vai chegar muitas vezes nervosa, ofegante. Então, estava toda essa situação na delegacia. E o sogro dela, que era um indivíduo, assim, grande, complexão física forte, ele entrou repentinamente, bastante exaltado, tinha uma voz assim grossa de trovão, e não coagindo a moça diretamente, mas exigindo falar com a delegada, já exigindo isso, exigindo aquilo. Então foi uma situação desconfortável. Assim, não precisei sacar a pistola, apontar para ele, ainda bem, até porque a gente tem uma delegacia com grande circulação de mulheres e crianças. Mas é uma situação que eu tive que ser mais firme. Até para não deixar sair do controle. Teve que se impor mesmo. Sim. Mostrou pra que você tava. Mas é frequente. Ainda mais que você tem, numa delegacia de defesa da mulher, litígios de família, às vezes, se você não dá um murro na mesa, vai cada um para um canto, separa, você não consegue trabalhar. É muito exaustivo para a equipe, para o escrivão que está fazendo o registro da ocorrência, que precisa colher os depoimentos, então não tem como trabalhar. Você tem que apagar o incêndio no começo. Eu lembro, quando era criança, em São Paulo, na rua que eu morava, tinha um senhor lá que toda vez dava novidade, bebia, batia na mulher, batia nos filhos, mas era uma coisa assim, rotineira. E sei lá, o povo parece que acostuma, a mulher não dava um basta, sabe? A esposa dele. Só que teve um dia que, aparentemente, a polícia já tava de saco cheio. Porque teve ocorrência de novo, bebeu, entrou em casa brabo pra caramba, bateu em todo mundo, os vizinhos chamaram a polícia. A polícia chegou, ele não sabia que era a polícia, e foi logo a barca da rota. Porque a rota não é pra isso, né? Mas que tava passando ali. Uhum. E eu lembro que foi tão bonito, o soldado desceu, bateu na porta,
E ele ainda fez assim, quem que é? Ele falou, polícia, abre a porta. Ah, mas ele abriu bravo, com o facão na mão. Quem que é? E abriu, nossa, a hora que ele abriu, o soldado viu o facão, o soldado não pensou, já deu uma no zóio dele. Bum! Ele já caiu, já deitou lá pra dentro, ele catou ele, tudo, assim, com tato, né, com delicadeza. Pessoal da Rotary são quiropraxista, né? Ele catou assim, com a delicadeza, saiu arrastando ele lá pra fora e falou, vamos conversar. Ajustou a cervical, né? Eu não acompanhei a conversa, né? Eles levaram ele pra algum lugar pra conversar. Eu sei que ele ficou bem uns 6 meses, calmo. Ele, sabe, andava torto, mas ele acalmou, relaxado, não arrumava mais confusão, parou até de beber. Você vê que às vezes uma intervenção mais enérgica funciona. Essa você ainda não teve que fazer. Não foi necessário. A Isa tá morrendo ali. Ela tá se urinando daqui a pouco ali. Você vai ter que ir outro pano. E se você quiser interromper o que a gente tá falando, fica tranquila, tá? Não é Globo, você pode falar palavrão. Não é o programa do Faustão, né? Não precisa dar aquela coisa muito técnica também. Pode ficar tranquila, fala o que você quer mesmo. Tem tantas coisas, é perguntar se já trocou tiro. Eu te queria perguntar, uma coisa muito mais legal. Já teve alguma investigação que você tenha participado ou tenha ouvido falar dentro da delegacia que tenha se desenrolado para uma conclusão sobrenatural? Conclusão sobrenatural. Uma vez quando eu estava lá na delegacia, a escrivã ela me falou de um caso, depois eu queria tanto que ela viesse para eu contar, porque ela falou a respeito... Foi ela que jogou. Doutora, ela falou, não, chama a doutora que ela vai. E ela falou assim de um caso, eu falei, caramba, que parecia que uma pessoa apareceu completamente carbonizada na casa. Mas só que não tinha arrombamento, não tinha nada, a casa não tinha queimado, só a pessoa queimou em cima da cama e nem a cama tinha queimado. E aí eu falei assim, meu Deus, e qual que é a conclusão? Eu falei assim, não, achavam que era coisa de outro planeta, alienígena. Aí eu falei, caramba, gente, como assim? Aí eu falei, será que tem algum caso que você já tenha ouvido falar que talvez a conclusão fosse inconclusiva? Não, conclusão sobrenatural não, mas ocorrências sobrenaturais sim. Ocorrências no sentido de que, implantaram um microchip em mim, estou com um chip e por esse microchip eu estou sendo vigiada, coisas assim, sem explicação. Agora, na prática, local de crime costuma tem uma energia pesada assim. Eu respeito muito, assim, peço licença, não tenho medo, porque é tanto trabalho, na prática você não vai ficar, ai, meu Deus, estou abalado com o que aconteceu. Imagino que seja semelhante ao médico, um cirurgião durante uma operação. Mas assim, sempre trato com muito respeito o local de crime. Delegacias costumam ser um ambiente com muita barata. Isso, os mais espiritualizados atribuem a questão de energias pesadas, que é atrair esse tipo de inseto. Por mais que assim seja um ambiente, por mais que limpe, sempre vai ter essa questão de animais horríveis. Então você, por exemplo, num ambiente de crime, quando você entrou, você já sentiu assim uma coisa que parecia que tinha algo além do mundo físico, do mundo material, se manifestando ali, de certa maneira? Não digo nem assim por uma eventual presença espiritual do falecido, mas o próprio ambiente em si, muitas vezes vai ter família próxima, família sofrendo, todo um ambiente... Não, é um ambiente tumultuado, um ambiente que, assim, no meu ponto de vista, deve ser respeitado. Mas, obviamente, não vai travar a ação do policial, de quem tem que trabalhar. Sim. Mas você nunca viu nada sobrenatural mesmo, Tipo, então... entrou e viu o vulto assim. A pessoa pega fogo do nada. Entrou uma pá voando, né? Lembra o padre exorcista quando ele falou? O padre exorcista, ele entrou no lugar para fazer o exorcismo e quando ele estava lá fazendo a oração em latim, acredito que era em latim, né? Que ele falava lá. Ser, né? Ele falou que voou até um negócio de celeiro. Como que era aquele de mexer na palha, né? No chão? Garfo? Eu não lembro o nome. Ele falou um nome diferente. Voou um negócio nele. Ele falou que veio, assim, no ar, veio na direção dele, ele teve que desviar, porque senão ia fincar nele, sabe? Era aquele negócio que é reto e tem umas lanças, assim, do lado, que é pra você puxar a palha seca do chão. Falou que veio na direção dele, enquanto ele tava... Rastelo, isso. É. Enquanto ele tava tentando exorcizar o espírito lá. Eu falei assim, Jesus amado.
Pelo amor de Deus, eu desencarnava, aquele negócio caiu e caiu assim do outro lado, não dá, é muita coisa pra E mim. assombração na delegacia, já viu? Um vultinho estranho. Olha, vulto não, mas assim, tanto delegacia quanto fórum são ambientes carregados, ambientes assim que energeticamente, para quem acredita, independente da fé, é bom se proteger. Quem é do axé, manter a guia, os cuidados espirituais em dia, católico, evangélico, Mas é um ambiente assim. O que eu percebo, dá um cansaço além do normal, um cansaço drena, que né? extrapola a atividade diária. Mas você nunca escutou um Isabela. Não, Isabela eu não escuto mais. Me solta, Isabela. Não, desde novembro, o que eu escuto o tempo inteiro é doutora, 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 doutora. Legal. Então, se for espírito, se for gente encarnada, já não vai fazer diferença. Gente do céu, nossa, imagina você ficar escutando. É que nem chamar mãe, é que nem ficar mãe. É que nem- sabe o padre que fez o exorcismo da Emily Rose? Já ouviu falar desse padre aí? Já. Ele foi preso, porque ela morreu, né? Uhum. E atribuíram culpa a ele, porque ele não fez, mandou fazer o tratamento que ela tinha que fazer. Quando ele foi preso, ele ficava escutando assim na cela. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu já ia mandar, truco! Já pensou? Você tá ali na delegacia trabalhando, aí você escuta, doutora. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas eu acho que no geral, até porque assim, pelo cargo, você fica muito visado. O policial, principalmente o delegado, vai ter mais gente que não gosta de você do que gente que gosta. Então, assim, a chance de você ter inimigos, mesmo que você não saiba quem são esses inimigos, é grande, de pessoas assim, que vão te desejar o mal, seja porque você prendeu um parente dela, decidiu de algum jeito que Cria, né? ela não gostou. Isso, assim, entre as vítimas, os investigados e até, assim, setores do poder público, que às vezes não vai concordar com a sua maneira de agir em uma determinada situação, em uma determinada ocorrência. Porque delegado, assim como as carreiras estaduais, você vai agir de modo imparcial. E então, eu acho que de toda forma, você fica muito visado, seja pelo âmbito do trabalho, que são ocorrências pesadas, até pelas pessoas que vão ter alguma coisa que pode despertar a raiva delas. Então, o que eu costumo sempre fazer? E morar no litoral ajuda muito. Dar um mergulho no mar, molhar a cabeça. Teve uma situação, uma morte decorrente de intervenção policial, foi uma troca de tiro entre a Mike, a PM, e um indivíduo. E até fui fazer o local de crime com uma investigadora, eu até comentei com ela. Falei, olha, saindo daqui de manhã, isso foi numa madrugada, toma um banho de mar, porque, olha, para acontecer uma zica depois da outra, quando tem ocorrência desse tipo, é meio característico. E nessa mesma madrugada, chegou a dar uma batida de leve na viatura, teve outras ocorrências pesadas e foi uma madrugada chuvosa despretensiosa. Nossa, você vê isso, a gente fica culpando o Mercúrio retrógrado, às vezes é só um encosto. Viu? O Mercúrio lá levantou toda a a culpa. culpa. Que tá perto ali, É, o faz um capiroto tá negócio que passando. teve. Eu penso assim, mal não faz. É. Dar um mergulho no mar, de toda forma, vai me fazer bem. Então, assim, tudo que é uma superstição do bem, uma religiosidade, espiritualidade do bem, pra mim, me protegendo, me fazendo bem, é de bom tamanho. Agora, se você quiser, corta. Você pode falar de religião, né? Posso. Legal. Qual a sua religião? Minha religião, atualmente, o que... Eu penso que tem mais a ver com o que eu acredito, com a minha bússola moral, é a Umbanda. Religião de matriz africana. Eu sou... Assim, me encanta estudar sobre, ouvir pontos, saber sobre o mundo... Um mundo mágico, com símbolos, arquétipos. Eu conheci a Umbanda no finalzinho de 2023, comecinho de 2024, numa circunstância bem adversa. Mas, assim, fui muito bem recebida em todos os locais de celebração que eu fui. Gosto muito. Inclusive, estou aqui com São Jorge Guerreiro, também pelo sincretismo associado à figura de Ogum. Mas já fui coroinha na Igreja Católica. Fui coroinha por uns bons anos, quando eu era criança, na cidade de Águas da Prata.
tenho um carinho muito especial pelo, nem sei se está vivo, mas Padre João Betela, que era excelente padre, tenho muitas lições dele de vida. Já conheci outras igrejas também, evangélica, então respeito é fundamental. Mas eu gosto muito das figuras que a Umbanda traz, que a Umbanda traz essa figura do excluído, da pombagira, as malandras, os caboclos. É que a Umbanda é uma religião agregadora, né? Sim. Ela agrega todos os valores. É que eu costumo, eu bato de frente assim, vai vir inclusive o pai de santo da namorada do Zion. Ah, putz, esqueci o nome do cara. Lucas de Odé, tava falando dele agora. Ele vai vir e eu bato muito de frente assim na questão da... que você tá aprendendo, você não conhece há muito tempo a religião, Uhum. você tá... Sim. por exemplo, de matriz africana, a Umbanda é uma das matrizes é a africana. A Sim. Umbanda ela agrega valores de todas as religiões. A gente tem um pouco do catolicismo, tem um pouco do panteão africano, tem um pouco do espiritismo, tem um pouco de tudo, né? Bruxaria. Da bruxaria. A Umbanda ela agregou. E é por isso que você sentiu esse negócio do acolhimento, sabe? Sim. Que assim, não tem alguém que, não posso ser. Pode. Porque o objetivo da Umbanda é a evolução do espírito. Todo dia você ser uma pessoa melhor. As pessoas falam, é caridade, não sei o que. Não, caridade é ferramenta. É a maneira de você alcançar o seu melhor, através da caridade. É por isso que eu achei bacana você falando esse lance, né? Não, porque ela é... Você diz que, em outras palavras, você diz que ela é agregadora. É isso, é justamente Sim. isso. E isso é que traz, né, a gente. Não sei se você ouviu falar no tal de pérola. Pérola de Iemanjá. Não conhece, não. Não? Não. Então, que você falou que, né, que estuda, tem um canal bom aí que eu vou recomendar para você. Canal de teologia, Pérola de Iemanjá. Talvez você ache bem legal. É legal, eu acho legal. E outra coisa, para resumir o que ela falou, quando eu perguntei qual religião você é, você viu que ela falou, um negócio de São Grandão, você é da macumba. É isso, é sentimento da macumba. É macumbeira, antes de sair para trabalhar, ela vai lá, acende a vela, pede proteção. Já de cara já deu pra saber se ela vai ao bom, me protege. Que eu dou Na essa rua. volta porque, assim, eu não sou filha da casa, de nenhum terreiro. Não faço trabalhos espirituais. Não tenho esse desenvolvimento da mediunidade. Ainda não rolou você tá na delegacia e faz... Ainda não aconteceu. Não, é que nessa questão... A pessoa ela tá na sala, eu vou falar com a doutora, você escuta lá dentro. Ainda Às não, vezes né? eu tô rindo assim. Se eu estiver empolgada, eu dou essa risada. Aí só foi passar mal, ele parou. Vai lá. Pô, Batida, chega lá. Essa aí, ó. Nunca aconteceu na delegacia, Dom. Mas se acontecer, eu vou me sentir muito honrada. Até porque trabalhando na defesa das mulheres, eu procuro pesquisar, assim, embora eu esteja há pouco tempo, mas a história delas, das malandras, das pombagiras, são histórias assim, que refletem a questão da mulher injustiçada, da mulher vítima, o arquétipo a mulher poderosa, a mulher valente. Exato, é uma Tem mulher que até não um ponto, caiu, né? tem até um Enfrentou. ponto da malandra que ele fala bem isso, que ela fala assim, cara que mamãe beijou, vagabundo nenhum põe a mão. Sim. Tem Que ela muito a fala ver, assim, né? ela fala assim, se na minha cara der, pode fazer testamento e se despedir da sua mulher. Ela fala bem assim, É. a E malandra. a questão da mulher exuberante também. Uhum. Porque o que eu vejo muito, a mulher vai relatar, ou até mesmo o agressor, mas ela sai demais, ela é muito dada, ela me irritou, ela fica falando alto, como se a mulher ela tivesse que ser um bonequinho de porcelana na redoma, que fala baixo, mansa. Então, procura, assim, ver histórias de mulheres, seja na religião, seja mulheres ativistas, mulheres em outras profissões, que elas são livres, que elas se permitam ter ampla circulação, ter um visual exuberante, até para tirar esse pré-julgamento que ainda existe muito, mesmo nos órgãos públicos. Procuro trabalhar isso com a equipe também, no atendimento com as mulheres que a gente recebe. Uhum. Você já sofreu preconceito, tanto pela religião, por alguém olhar e falar assim, você é delegada? Já teve isso? Você? Aí você põe a mão assim e fala assim, sou eu. E dá uma batidinha. Sou eu. Sim, mas eu não vejo assim como algo necessariamente ofensivo. Porque até pouco tempo, a imagem que a gente tinha do delegado de polícia, seja nas novelas, filmes, ou até mesmo nas delegacias,
era de um senhor de cabelos brancos, terno e gravata, até porque esse foi o perfil da maior parte dos meus professores na academia de polícia. Então, essa entrada das mulheres, ela é recente, ela remonta à década de 70, aqui no estado de São Paulo. Então, assim, eu entendo que é uma questão de transição na sociedade, que as pessoas ainda não vão estar acostumadas. A mesma coisa se eu for numa missa e ver um padre muito jovem. Isso eu vou achar diferente, peculiar. Então, assim, é muito frequente. Teve até uma situação, fui fazer uma palestra na ETEC, em Mongaguá, chegamos eu e a escrivã-chefe. A escrivã-chefe tem cerca de 40 e poucos anos. E as pessoas, a princípio, olharam para ela chamando de doutora, achando que ela fosse a delegada. Só que, assim, em nenhum momento eu me sinto ofendida por causa disso. Eu sei que é uma questão de transição. Essa nova geração de delegados, até mesmo no meu concurso, eu era uma das mais novas. Tem mulheres assim, com tatuagem, por exemplo, piercing. Mas eu vejo como algo positivo. Talvez daqui a alguns anos as pessoas não vão ter mais esse estereótipo do delegado, como o senhor, uma pessoa de mais idade. Embora todos tenham espaço, desde o senhor, a pessoa mais jovem. Nunca fizeram isso, então vai lá chamar a delegada, vai. Falar pra você, vai lá chamar a delegada, vai menina, vai lá. Mas assim, como delegada, a questão do teu o pistolão e o distintivo, Isso aí chama sim, atenção, né? isso as pessoas querendo ou não, mesmo você tinha perguntado da questão se eu já tive que ser mais firme, se alguém assim dá um tratamento enérgico para alguém. A questão de eu me apresentar como a delegada distintivo e armada já vai causar um certo receio. Então, assim, não tive muitas situações que o indivíduo folgou. Então, mas lógico, estou sempre de prontidão para agir com energia se necessário. Até no dia que a gente estava lá na delegacia, não sei se você lembra, a gente estava conversando e chegou uma moça e ela começou meio que pressionar. Oi, ei, vai me atender? Você estava ali na frente ali. Vai atender? E não sei o que e tal. Eu falei, acho que ela não sabe. Quem é a delegada, eu falei, não vou falar nada não, cara. Só assistir. Em relação a mim, eu sou muito calma. Eu sou zero delegatite. Eu trabalhei assim, faz mais de 10 anos que eu trabalho com o público. Antes já trabalhei em Poupa Tempo, Detran. Então, assim, tem uma vaga reservada no céu. Ela tem paciência, Mas porque poupa mas tempo é muita que eu paciência. acho que ela não percebeu. Porque a maneira que ela falou pra moça ficou muito claro. Ela fez assim, não sei se você lembra, você fez assim, você aguarda só um pouquinho que ela vai te atender? E ela fez assim, ó. Eu fiz assim, eu olhei pra ela e fiz assim, ó. Delegada. Eu fico mais assim, eu fico brava se eu ver que já aconteceu uma pessoa que se tratar um funcionário, um policial de outras carreiras, um escrivão, um investigador, às vezes vê uma pessoa mais jovem, vê, é o escrivão. E assim, humilhar, que se tratar essa pessoa, aí na hora que eu apareço, que eu me apresento como delegada, aí a pessoa muda o comportamento, fica mansinha. Aí isso eu fico muito brava. Já fiz assim, gente, pedir desculpa pra escrivão. Que eu sofri muito nas minhas outras profissões, quando eu trabalhei no Detran, quando fui escrevente, que eu era assim, mais jovem, estava na faixa dos 20 anos, ainda não era policial, não tinha porte de arma, era assim, subordinada, né, para eles a mocinha, e de pessoas assim, quererem subir, me humilhar. Então, assim, eu sei que hoje as pessoas são mais polidas, educadas comigo, mas eu sou muito consciente que não me deixo envaidecer por isso. Eu sou muito consciente que é por algo que nesse momento eu exerço. Sim, as pessoas infelizmente são assim. Que essa mesma já... pessoa, se me ver de biquíni na praia, pode me dar um comportamento, pode ter um comportamento totalmente diferente. Você viu a reação quando eu vi a doutora, né? Na hora que eu ouvi, eu falei, doutora quer participar do podcast? Quer participar? Vamos lá, conversar? Falar de macumba, de ocorrência. É bom, né? Conversar. É muito bom conversar, mas você viu que horas já são? Já viu? Ainda tá cedo, 18 e 28. É, Ela assume o plantão às 20. Sim, eu por mim ficaria 10 horas falando. Ficou muito bom, né? E desenrolou super tranquilo o papo, né? Então, assim, já deu, né, o horário, infelizmente. Eu queria fazer mais uma pergunta, mas eu acho que não dá tempo. Dá.
Né? Tá bom. Eu queria perguntar a respeito se é verdade que, por exemplo, se uma mulher, né, que precisa, sei lá, fazer um percurso à noite numa rua muito perigosa, bem vazia, se ela andar com uma faca na bolsa e com uma laranja, tá tudo tranquilo? Então, a questão da faca, a gente tem na lei de contravenções penais, o que são contravenções? Crimes menores, infrações penais menores. Na lei de contravenções penais tem o artigo 19, que é o porte de arma branca. Há certa divergência se esse artigo ainda está em vigor ou não, mas predomina que sim, ele está em vigor. Então, se você for abordado na rua com uma espada samurai, um facão, você possivelmente vai ser conduzido a uma delegacia de polícia. Agora, cabe, de acordo com as circunstâncias dessa abordagem, o que esse indivíduo estava fazendo na rua com uma arma branca para ter um registro de natureza criminal ou não. Uma coisa, por exemplo, na minha mochila, eu estou indo para o meu trabalho, eu tenho a minha marmita e o talher, o garfo e a faca. Não tem fato de interesse policial, certo? Descaracterizou o crime. Então, por isso que vem a história da laranja e da faca, da maçã e da faca. Eu escuto muito essa história, vejo muito assim também no Instagram. Agora, outra coisa, eu tá, sei lá, uma katana, uma espada samurai, ou um facão e uma laranja. Já fica uma situação assim, mais esdrúxula. Mas e se eu gosto de descascar laranja com uma espada Sim. samurai? Eu gosto de pôr a laranja. Ele gosta, ele tem. Eu tenho uma. Ando com ela do lado. do Ele carro. gosta de brincar de fruit ninja. Mas brincando, não é? eu nunca vi, eu acho que é extremamente improvável chegar no meu plantão uma mulher, a sua laranja e a sua faca para descascar a laranja. Faz nem sentido, né? Se um policial levar, ela fala, você tá ficando louco? O que tá acontecendo? Eu tô com uma faca, mas eu tenho uma laranja. E o que eu achei bacana também foi uma instrução, ela passou, acho que era uma advogada, ela passou uma instrução de uma forma velada, mas todo mundo entendeu. Falaram assim, doutora, se eu atirar, se uma pessoa entrar na minha casa, eu tenho uma arma sem registro e eu dou um tiro nessa pessoa, eu vou responder por isso? Aí ela falou assim, olha, não tem problema nenhum se você tomar a arma do bandido e atirar nele. Eu falei, que magnífico isso! E ela falou, né, ela não foi contra a lei, ela falou, não tem, se você só se defendeu, você tomou a arma dele e atirou nele. Eu falei, olha, que sábia! Ele perfeito! Eu não vou perguntar se Não, você mas tá de não, acordo. não, mas assim, não querendo ser a chata do rolê, mas já sendo a chata do rolê, dificilmente essa história vai colar numa perícia de local. Não, depende da história. Por exemplo, ele entrou, ele enfiou a mão, a hora que ele enfiou a mão, eu bati com um cabo de vassoura, caiu, peguei e dei um tiro nele. Tudo bem, não vai ter a marca de vassoura? É só fazer. Segura a mãozinha dele, vamos lá. Quietinho. Pá! Opa! Agora você soltou a arma. Põe a mãozinha ali de novo. Aí chega a perícia, nossa, esse roxo aqui é vassoura, tomou uma vassourada na mão. Pronto. Tem que montar a cena do crime. Nossa Meu senhora. Deus, que absurdo. Até para cortar essa parte vai dar ruim. Que é isso? A delegada aqui Gente, eu falando a cena do crime. não façam isso em casa. Não faça, não recomendo. Ele é doido. Mas enfim, Quer encerrar? é isso então, vamos encerrar então. Manda bala. Então já pode, Matheus. Então, esse foi o bate-papo de hoje, incrível, com a doutora Isabela. Eu quero agradecer muito pela sua presença. Passou voando, pareceu que a gente está aqui há 10 minutos só. Ah, que pena. Eu quero agradecer a oportunidade. Quando eu fui convidada pelo Denis, olha, foi um encontro, ele até começou falando da espiritualidade, foi um encontro espiritual, porque justo na ida dele, no plantão de Itanhaém, para fazer o registro de uma ocorrência, a gente se encontrou no balcão de atendimento, conversa já fluiu, já rolou o convite, conheci a Pérola também, depois vim conhecer a Isa, que também está aqui na organização. Então, eu quero agradecer muito, como vocês perceberam, eu gosto muito de falar, gosto de falar sobre diversos temas. Acredito que a questão do combate à violência contra a mulher é algo que tangencia diversos aspectos, cultura, sociedade, segurança pública. Então, quero convidá-los para conhecer meu trabalho, conhecer o trabalho da Polícia Civil também pelos sites oficiais, ou até mesmo
estudantes de direito, pesquisadores da área, se quiserem comparecer à delegacia, tomar um café, conhecer o trabalho, eu me coloco à disposição. Foi muito bom, muito obrigada de verdade por todo esse conhecimento, por toda essa informação. Eu acho que vai ser bem legal para a galera que acompanha a gente. Também quero agradecer ao Denis Ah, que isso. pela presença aqui hoje e falar que o vídeo de hoje foi patrocinado pelo Beleza de Padilha. Então você pode acessar belezadepadilha.com.br e ver lá os acessórios que a gente disponibiliza para vocês. E aqui a gente está no DF Podcast Studio, onde você também pode gravar o seu podcast. Então, se você quiser, entre em contato com a gente com o número que deve estar aparecendo aí em algum lugar na tela ou no link aqui na descrição. Aqui embaixo. Aqui embaixo na descrição. E esse foi o Impacto Paulista de hoje. Muito obrigada a todo mundo. E é isso.